A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, estamos nós de volta com mais um Tema Livre aqui na Nova TV. Um grande abraço ao meu irmão Laercel. Eu quero inicialmente fazer um comentário a respeito da visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, na quarta-feira, dia 7, na cidade de Chapecó. Mas antes da gente entrar nesse bate-papo, nessa conversa a respeito da visitação do presidente, eu quero primeiramente mostrar um vídeo apresentado lá na abertura da solenidade no centro de eventos durante a visita do presidente, da comitiva e na presença também de diversos convidados. Esse vídeo tem em torno de 3 minutos e você vai entender exatamente o que foi feito na cidade de Chapecó e depois então a gente continua discorrendo sobre esse tema. Céu, roda esse VT. Fevereiro de 2021. A nova variante da Covid faz a saúde de Chapecó entrar em colapso. No hospital regional, UTIs e enfermarias lotadas. A UPA em colapso e o hospital da Unimed também com as UTIs lotadas. A Prefeitura de Chapecó toma a frente e uma verdadeira operação de guerra é montada. Pacientes são transferidos até mesmo para outros estados. Com o apoio da comunidade, das associações empresariais, do governo do estado e governo federal, Chapecó amplia de 35 para 108 leitos de UTI no hospital regional. Na UPA, são montados 10 leitos de suporte ventilatório e estrutura para 40 pacientes com comprometimento respiratório. O centro de eventos é transformado em um verdadeiro hospital, com 75 leitos de enfermaria e mais 20 leitos de unidade de terapia semi-intensiva. Em outra frente, Chapecó inicia a testagem em massa, reforço nos atendimentos ambulatoriais e a criação do ambulatório especializado em tratamento precoce. Em Chapecó, os médicos têm liberdade total para prescrever as medicações que entenderem adequadas para cada paciente. O atendimento é rápido, é precoce, para a gente não ficar doente. Tudo de boa aqui, ó. O resultado: em apenas 30 dias, Chapecó saiu de 5.555 casos ativos para 392, uma queda de 93%. Graças a esse trabalho eficiente, no Hospital Regional do Oeste, houve uma redução de mais de 50% na ocupação de vagas de UTI por chapecoenses. E o Centro de Atendimento Avançado ao Covid está vazio. Mas Chapecó inova mais uma vez com a implantação do Centro Especializado em Reabilitação Pós-Covid, que reunirá psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos e assistentes sociais para auxiliar os pacientes a superarem as sequelas da Covid. Essa é Chapecó, uma cidade que cuida da saúde, que sabe que a Covid é uma doença grave, mas que se combate com rapidez e seriedade, cuidando das pessoas e mantendo os empregos. Por isso, Chapecó é considerada uma cidade parceira dos empreendedores e que não para de receber ótimas notícias. Somente nos primeiros 100 dias de governo, a iniciativa privada está investindo mais de R$1 bilhão nos setores do agronegócio, da indústria e da construção civil. Além disso, hoje no balcão de empregos existem mais de 800 vagas em aberto. Juntos, estamos vencendo a Covid, porque aqui tem união, aqui tem trabalho. Prefeitura de Chapecó, Governo do Estado de Santa Catarina e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Muito bem, conforme vocês tiveram a oportunidade de conferir, o trabalho na cidade de Chapecó repercutiu o Brasil afora. Não teve outra forma mesmo, até porque o presidente da República teve este fato, chamou a atenção dele
principalmente depois que o prefeito João Rodrigues gravou um vídeo contando as ações desenvolvidas na cidade de Chapecó, e o presidente, se não me engano, estava no Paraná, acabou vendo este vídeo e decidiu então fazer a sua visita aqui no município de Chapecó. Eu falo aqui no município porque eu acompanhei, eu estou na cidade de Chapecó e acompanhei muito de perto então todo o desenrolar dessa visitação. Naquela quarta-feira, ela realmente foi histórica para a cidade de Chapecó e não teve assim algo diferenciado a não ser a presença do presidente com este reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo prefeito João Rodrigues aqui na cidade de Chapecó. Aliás, o prefeito reconhece que não é apenas uma ação individual, ou seja, apenas do gestor. Essas ações foram feitas por várias mãos. Ele engrandece muito o corpo clínico, ele engrandece o apoio de empresários que aportaram recursos, quase 3 milhões de reais, para que se desse então a montagem rápida daquele espaço lá no centro de eventos, né? Foram 2 enfermarias com 75 leitos e mais uns 30 leitos, 20 ou 30 leitos de UTI semi-intensiva, e isso deu realmente um suporte muito grande para que os pacientes aguardassem então as internações lá no hospital regional, na UTI. Mas sobre especificamente a visita do presidente, eu quero crer que 95% do que ele falou em seu discurso, realmente ele tem razão. O Brasil vive uma situação dividida entre opiniões políticas, vive uma situação em que as pessoas praticamente não estão assim tão preocupadas com a saúde, eu digo uma parte destas pessoas, e sim com a conjectura política, já pensando em eleições em 2022, e seja como for, conturbar o máximo possível a vida do presidente para que ele não tenha forças para buscar a reeleição. Esta é a verdadeira face desta questão politizada envolvendo o coronavírus. E quem pode mais, chora menos. Eu acompanhei a coletiva de imprensa muito de perto do presidente. Ele nos respondeu algumas questões e tive uma observação direta no olhar do presidente. Eu confesso aos senhores que eu nunca vi um olhar tão firme, tão decidido, de uma pessoa que lidera toda uma nação do tamanho como é a do Brasil. Então isso, minha gente, chamou realmente esta atenção da força das palavras do presidente e do olhar, a força dos olhos. Não é à toa que ele é realmente o líder deste Brasil e tem suportado todas essas pressões que a gente tem acompanhado no decorrer da sua trajetória. Ele falou por mais ou menos uma meia hora lá para os convidados dentro de um teatro, no mesmo centro de eventos onde estavam internadas essas pessoas. Hoje não há mais ninguém, obviamente. Ele falou com essa firmeza, com essa decisão da politização com relação ao coronavírus, mas ele reiterou várias vezes a preocupação com a vida das pessoas neste Brasil, lamentando, obviamente, as inúmeras mortes, o sofrimento de muitas famílias, mas que ele está lado a lado com o povo, buscando alternativas, buscando soluções, muitas vezes de maneira impedida, até porque os prefeitos e governadores têm o poder de tomar as suas decisões, e assim por diante. O presidente reiterou também o que ele sempre vem dizendo nas suas falas, de que a preocupação com o Brasil do presidente é com a economia e com a saúde das pessoas. As duas coisas têm que andarem juntos. Ou seja, enquanto houver avanço no desemprego, esta é a grande preocupação dele, porque ele tem que estar preparado para o que der e vier nesse futuro, se continuar esse avanço do desemprego,
se a fome continuar no Brasil aumentando do jeito que está, e ele sabe a razão disso tudo, então ele está preocupado que se houver futuramente uma revolta desta população, não há até como tirar a razão dessas pessoas, porque a fome vai falar mais alto e a necessidade também vai falar mais alto. Resumidamente, antes da chegada dele, nós já aguardávamos na frente do centro de eventos, e a observação de quando ele chegou, ele sempre faz isso. Desce do carro e cumprimenta as pessoas que estão lhe aguardando. Havia realmente uma porção de pessoas vestidas de verde e amarelo, o símbolo da nossa pátria, aguardando pelo presidente e o chamando de mito. Infiltrados, haviam ali 4 ou 5 pessoas ameaçando o presidente, chamando de genocida, entre outras coisas, mas logo foram retiradas daquele espaço porque não estavam no lugar delas. Mas enfim, uma outra questão muito curiosa, na vinda do aeroporto, quando o presidente estava chegando na cidade de Chapecó, havia uma senhora com uma filha, e ela somente com a bandeirinha, sozinha, muito sozinha, com a filha, e muito sozinha não, com a filha, né, acompanhada da filha. O presidente parou o carro e foi cumprimentar isoladamente aquela senhora. Deu um abraço fraterno nela, inclusive a governadora interina também cumprimentou essa senhora, e aí seguiu o seu caminho. Então dá para perceber a sensibilidade do presidente diante das necessidades do seu povo, seja uma pessoa ou seja 1 milhão de pessoas à espera dele. Terminou então esse evento, ele seguiu viagem, e eu conversei, então encontrei a nossa secretária de Estado da Saúde, sozinha lá, pensando, falando e depois conversando com outras pessoas, a secretária Carmen Zanotto. Não tive, aliás, tive a iniciativa de cumprimentá-la, de revê-la, de parabenizá-la pela decisão. Claro, me deu uma entrevista falando das ações que ela pretende implementar em Santa Catarina, os cuidados que as pessoas devem seguir tendo, entre outras coisas. Mas também ela disse-me reservadamente, eu digo, Paulo, se você me perguntar por que da minha decisão de deixar o Congresso para assumir a Secretaria da Saúde, eu vou dizer que não existiu nenhuma questão influenciada pela política. Foi uma decisão muito minha, muito pessoal, a convite, claro, de Daniela Rainer, mas foi uma decisão de que ela pensou muito pela oportunidade de poder ajudar o povo catarinense neste momento triste de pandemia, uma vez que ela tem uma visão bastante grande do campo da saúde. Ela é uma enfermeira, ela é uma técnica, ela tem uma especialização muito grande nesse segmento, em todas as áreas da saúde. E ela disse, Paulo, não vai me importar se eu ficar no cargo 5, 10 ou 30 dias, não importa. O que importa é que eu vou poder, nesse interim, ajudar a nossa população e ficar, pelo menos, nesta posição de secretária, trabalhando em prol do povo catarinense. Entendi a postura de Carmen Zanotto e acho que ela foi extremamente sincera. Eu esqueci de perguntar a ela, no meio de toda aquela confusão, havia outras pessoas também querendo falar com ela, havia outros veículos de comunicação também querendo entrevistá-la. Esqueci de perguntar sobre o que ela vai fazer com relação à nova ala do Hospital Teresa Ramos na cidade de Lages, e aí ficou para depois. Conversei com a assessoria dela na sequência e vamos receber então esse retorno em breve, numa nota que vai ser publicada para toda a imprensa de Santa Catarina, e vamos saber em conjunto. Não importa. A verdade é que a gente espera muito da Carmen. Pelo tempo que ela ficar neste governo, a gente vai esperar que ela realmente seja aquela pessoa que nós conhecemos, dedicada, bastante compenetrada no trabalho dela, nas ações na saúde, e claro, com todo o envolvimento político e o trânsito que ela tem na cidade de Brasília. Tá bom? No intervalo, ou depois do intervalo, quero falar dessa fervura política que o estado de Santa Catarina está vivendo, mesmo em meio a esta pandemia. Em 2 minutos, a gente já volta. Até já!
Lages, bela e graciosa, vamos cuidar e viver mais nossa Lages. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso tema livre e eu me referi à fervura política que o estado de Santa Catarina está vivendo, mesmo em meio a esta triste pandemia que assola o Brasil, o mundo, Santa Catarina e os nossos municípios. Enfim, quem fica no governo? Carlos Moisés ou Daniela Rainer? Está aí uma questão. A gente sabe que desta vez há um fato mais robusto, houve um crime, e esse crime busca responsabilizar A ou B. De qualquer maneira, o governante, Carlos Moisés, era quem estava à frente das decisões, e neste primeiro julgamento que o afastou agora por até 120 dias, para produzir a sua defesa, a responsabilidade recaiu sobre ele. 5 desembargadores votaram pelo afastamento e um deputado estadual também, aí então com os 6-4, fazendo com que Carlos Moisés fosse afastado para prover a sua defesa. Agora, para que ele justifique então que não teve nenhuma culpa, os advogados protocolaram, inclusive nesta semana, toda a sua defesa, já antecipando todo esse processo. E diante disso, a gente quer acreditar que Santa Catarina vai ter realmente este julgamento acontecendo o mais rápido possível. Aliás, a gente pede para que isso aconteça, para que haja celeridade em todo esse processo e que se defina de uma vez por todas quem vai seguir comandando o estado de Santa Catarina, se Carlos Moisés ou Daniela Rainer. Eu falei em fervura porque nos bastidores o trabalho para manter Daniela Rainer ou para devolver o cargo a Carlos Moisés está sendo realmente bastante envolvente, até intrigante. Há pessoas que não faziam parte do governo, mas que estão tendo hoje uma ingerência junto à governadora interina, para fortalecer a tese de que Carlos Moisés deva ser condenado e Daniela permaneça no cargo. Isso pode sim até acontecer. Mas eu imagino que este ato simbólico não, esse ato real da compra dos 200 respiradores, do investimento antecipado de 33 milhões de reais. Como o governador poderia não saber disso tudo, uma vez que se tratava do fato mais importante no estado de Santa Catarina, que era a compra dos respiradores, num momento já bastante crítico, naquela fase inicial da pandemia do coronavírus no Brasil, em Santa Catarina, e no envolvimento de um dinheiro bastante alto. Então, isto pode pesar contra a pessoa do governador, porque a responsabilidade dele pode não estar diretamente ligada à compra, mas dele não saber e de estar alheio a um fato tão grande, tão importante, tratado apenas por subalternos no seu governo, também pode pesar. Mas voltando ainda à questão da fervura, a própria governadora Daniela Rainer hoje está trazendo para seus escalões, primeiro e segundos escalões, pessoas que são até da própria oposição, inclusive gente ligada à esquerda. E vocês sabem que Daniela é uma pessoa totalmente de direita, muito atrelada ao governo de Jair Bolsonaro, mas está valendo de tudo neste momento para convencer pelo menos mais um dos deputados a votarem a favor
do afastamento definitivo, ou seja, causando o impeachment do governador. E esse julgamento deverá ter data marcada nos próximos dias, e o foco está sendo voltado para o candidato, aliás, para o deputado petista, o Fabiano da Luz, porque o PT, historicamente, sempre foi contra, né, o Carlos Moisés, contra, inclusive, Daniela Rainer, que é ligada a Jair Bolsonaro. Mas vocês notem a salada que isso está tendo, que esse envolvimento de busca de forças prós e contras está tendo hoje para se conseguir, então, o resultado esperado. Qual é o resultado? São 7 votos que são necessários para afastar. Então, teria que dar 7-3, né, para afastar definitivamente o governador Carlos Moisés. Eu, sinceramente, já não sei mais o que pensar, porque depois de tudo que tem acontecido em termos de política, quando a gente acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra. A expectativa, seja como for, é de que se faça justiça, muita justiça, nesse julgamento, embora a gente saiba que em meio a essa justiça existe uma política muito envolvente, muito forte, buscando o poder a qualquer custo, né? Há muita gente envolvida ao lado de Daniela Rainer, há muitos outros envolvidos ao lado do governador Carlos Moisés, e as forças vão pender, então, somente no julgamento final, com data ainda a ser marcada. Eu quero avançar num outro assunto, a respeito de campanhas que estão sendo desenvolvidas no estado de Santa Catarina para atender as pessoas menos favorecidas em situação de vulnerabilidade. Lages, por exemplo, lançou a campanha Juntos pela Vida, uma iniciativa da classe empresarial e de outras forças que uniram realmente as mãos para dar atendimento à população que hoje está necessitando. O Brasil está com uma média de 14 milhões de desempregados, é muita gente, e nos nossos municípios de Santa Catarina as coisas também não andam de forma diferente. As pessoas estão precisando de apoio, precisando de comida, e isso tudo, então, pode colaborar com essas campanhas para amenizar a situação dessas pessoas. A gente pede para que o máximo possível disso seja feito em todos os municípios, para que a população mais abastada, que tenha o mínimo de condições, possa, de certa forma, colaborar para essas pessoas hoje que estão sofrendo, que estão sem comida em suas mesas, e isso também mata. Este está sendo um grande problema ocasionado, obviamente, pela pandemia, o desemprego, a fome, entre outros problemas. Então, isso tudo é preciso ser pensado, é preciso que seja quantificado e, muito mais importante, que as pessoas entendam e possam também colaborar e estender a mão a essas pessoas necessitadas. Só para a gente encerrar, judicializaram também a própria religião. Vocês viram aí o julgamento de 9-2 junto ao Supremo Tribunal Federal, proibindo, então, os cultos religiosos dentro das igrejas. Isso que os padres e os ministros, enfim, os pastores, tomam um cuidado extremo com o distanciamento. Poucas pessoas, poderiam pelo menos delimitar 30%, 40%, 50% das pessoas, e não teria problema nenhum. Enquanto isso, estão liberadas as aulas presenciais, o transporte público, o transporte rodoviário de ônibus, claro, tudo dentro de um regramento, isso tudo está sendo permitido, mas não permitiram que a religião deu a entender que há um ataque, não do Supremo, mas que há uma preocupação de conter, então, essas pessoas, esses religiosos, que muitos deles estão ao lado do presidente da República, e não dá para entender realmente se isso é apenas preocupação com a vida das pessoas ou tem também um pouco de ideologia, ou bastante de ideologia em cima de tudo isso. A verdade é que a religião também entrou no meio judicial e também está extremamente politizada por segundos e terceiros que a gente acaba
ficando perplexo diante dessas decisões, tá bom? Seja como for, fica aí então o meu recado, tome cuidado, não aglomere, se cuide, muito álcool em gel e entre outras coisas. Eu queria ter falado sobre o tratamento que dizem precoce e eu ouvi um médico falando que não é tratamento precoce e nem imediato, é tratamento inicial. É isso então que deve ser feito. Um grande abraço a vocês e até o nosso programa, se Deus quiser. Até lá.